quem se levantou? E a gente começa em Mateus, que, como eu disse, já iniciou com uma genealogia toda heterodoxa, para mostrar que é de onde ninguém espera, que frequentemente vêm as manifestações mais lindas da graça de Deus. Que um cara horrível, como Manassés, o Hitler do Velho Testamento, pode dar à luz a um filho lindo, 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 maravilhoso, obediente a Deus, como Josias. Ao mesmo tempo que um homem bom, como Ezequias, que recebeu visitações de Deus, que teve intimidade com o profeta Isaías e com Deus, gerou um filho monstruoso, diabólico, como Manassés. E você vê que as únicas mulheres citadas na genealogia aqui de Mateus são aquelas que não tinham nada a ver com a heterodoxia do povo de Israel, nem com o DNA de Israel. São gentílicas, são pagãs, ou são pessoas que tomam providências como Ruth, despudoradas, de chegar e deitar, descobrir o saião de Boaz e botar a perna na coxa dele. O que uma mulher quer à noite, quando levanta a camisola de um homem e se aconchega entre as suas coxas? O que ela quer? Pelo amor de Deus! E ela queria o que aconteceu. Eles dormiram, ela ficou grávida e deu à luz a um descendente de Jesus. A mesma coisa com a mulher de Urias, que foi aquela canalice de Davi de Batseba, que participou. Dois canalhas. Davi mais ainda, porque tinha o poder na mão de execução e mandou executar. Agora, é dessa relação, dessa conjuminação perversa, que nasce o Cristo de Deus. E aqui é dos não teólogos, é dos esotéricos orientais que têm a maior disposição de seguir e obedecer, de chegarem ao lugar da adoração, sem complexismos, sem doutrinação, sem catequese, só acolheram uma verdade simples no coração, algo dessa natureza, eles disseram. A gente conhece tudo sobre os céus, mas isso aqui é diferente. Isso aqui é inteligente. Isso aqui tem vontade própria. Isso aqui está nos levando, tem paciência com a gente no caminho. Quando a gente se põe a andar, ele nos leva adiante. E aonde parar, a gente vai ficar, porque esse é o lugar. E foi exatamente o que aconteceu. A primeira manifestação de obediência a Deus, depois da de Maria, dizendo: eis aqui a tua serva, faze em mim conforme a tua vontade, porque na minha humildade tu me contemplaste e me concedeste a graça de ser a mãe do meu Salvador. Fora Maria e José, que em obediência, em sonhos, acolheu a Maria, sua esposa. A obediência que vem, a terceira manifestação de obediência, vem dos magos do Oriente, de esotéricos astrônomos e astrólogos, com um coração muito mais disposto a obedecer o que quer que eles conseguissem saber sobre Jesus, sobre o Rei nascente das alturas. Qualquer notícia era o mundo inteiro para eles de novidade a ser abraçada. Eles quase não tinham nada, mas o que eles tinham era o tudo que eles acolhiam. Foi, de fato, a minha tese de ordenação ao Ministério Presbiteriano em janeiro de 1977. Eu comecei o meu ministério em 73, mas eu escrevi a minha tese de ordenação ao Ministério Presbiteriano em janeiro de 75. E, portanto, quando eu estava fazendo, ainda tinha 19 anos, eu vinha fazer 20 anos no dia 15 de março daquele ano
de 75. Então, eu era só um garoto de 19 anos escrevendo uma tese complexa que habita as convicções do meu coração praticamente desde a minha infância. Quem me acompanha aqui sabe que eu nunca fui diferente desde pequeno. Eu sempre vi a graça de Deus espalhada no mundo. Quem se levanta para obedecer são os que não tinham Bíblia para carregar. São os que não tinham nem Bíblia para decorar, mas tinham uma disposição intrínseca para a obediência, para se colocar a caminho, para não brigar contra as evidências. Eram pessoas que tinham sensibilidade para ver os sinais. Eles não tinham nem texto escrito, não tinham a insistência dos profetas, ensinando, repetindo, ensinando, advertindo, não. Olharam, viram, disse, é inusitado, vamos. E chegaram. Porque Deus é livre. Porque Deus fala com quem quer, aonde quer, como quer, sem precisar de ninguém. Quem foi o apóstolo que foi até a terra dos magos dizer: vão a Israel que vocês vão conhecer o Salvador? Quem foi? Quem foi aquele que teve essa intuição e saiu correndo pelas nações à volta para trazer esse anúncio? Quem foi? Ou sequer o anjo. Que anjo foi? Não. Foi um objeto, sinal, inteligente no céu, que os conduziu para eles. Era mais do que suficiente para o mundo que eles habitavam, aquilo ali. Era um pingo que equivalia a uma escritura inteira. A gente diz numa expressão brasileira que um pingo é letra. Para quem sabe, um pingo é letra. E para esses caras, um pingo era mais do que a escritura inteira. Porque os rabinos de Israel, os sábios, tinham a escritura toda, a Torá, os salmos, as sabedorias, os profetas, sabiam Miqueias de cor, sabiam que era Belém, sabiam tudo, recitavam tudo, repetiam tudo e ninguém se levantava para adorar ninguém, obedecer nada. O único que foi depois a Belém foi com a intenção de matar. Ele mesmo não foi, mas mandou os seus oficiais e a sua guarda matar todas as crianças que tinham nascido de 2 anos para baixo, para não correr o risco de que eles não tivessem, os magos, precisão tão certa do dia e da hora do nascimento. Então, para não haver erro, Herodes mandou matar com uma folga, com uma margem de antecedência muito grande para ninguém escapar. Mas assim como os magos foram advertidos em sonho, olha como os rabinos não ouvem Deus em sonho, ninguém lá ouve Deus em sonhos. Só José, só os magos, só Simeão, o profeta, que carregava aquela intuição de que ele não morreria sem antes ver o Messias nascer, só Ana, a profetisa piedosa, que disse a Maria: esse menino está destinado para levar a ruína de muitos, e uma espada vai atravessar teu coração. Só Isabel, prima de Maria, que quando ouviu a voz de Maria saudando-a lá em Karen, discerniu que Maria estava grávida do Eterno, porque João Batista do ventre dela, um embrião, um nenenzinho de 6 meses, bem formado, pulou, saltou de alegria no ventre dela e ela disse: a criança se estremeceu de alegria no meu ventre quando eu ouvi a voz da sua saudação. Fora esses, quem mais? Todos anônimos. Ninguém saberia deles em Israel por nenhum texto erudito,
por nenhuma importância política, acadêmica, religiosa, eram anônimos. Ele é o Deus dos anônimos, é o Deus dos que não sabem, é o Deus dos que, espalhados pelo mundo, todavia, buscam, procuram, querem saber, como o profeta Isaías disse, e o profeta Oséias repetiu, e o profeta Jeremias redarguiu, afirmando: eu fui achado por aqueles que não buscavam por mim. E Paulo repete aos Romanos a mesma expressão do Velho Testamento, porque diz o Senhor: eu fui achado por aqueles que não sabiam de mim, que não tinham nenhum instrumento como Israel tem de revelação e continua com o coração fechado. Quanto mais revelação, mais blindagem, mais cegueira. Quanto mais Bíblia, menos palavra no coração. Quanto mais encadernamento da suposta palavra de Deus, menos Deus livre para falar a verdade para os corações sensíveis, porque o cara diz: Deus está aqui na minha Bíblia, e enquanto Deus estiver na sua Bíblia, ele não vai estar no seu coração, porque a própria Bíblia é um livro fechado e selado para você, que nem sabe lê-la, nem quer aprendê-la. Você está feliz com a sua própria ignorância, não quer nenhuma mudança que altere o curso da sua existência medíocre. Não quer. Mas os magos, os esotéricos, os paranormais, tem gente de todo lado procurando, menos os crentes. Os crentes querem falar mal uns dos outros, querem matar, querem dizer onde é que está o perigo. Então, esse cara, esse tal de Caio que está falando aí, esse bicho, como eu já ouvi algumas vezes, é um gênio. Agora, tomem cuidado com o que ele fala, porque vai desencaminhar vocês. Agora, se eu sou um gênio, venha disputar com a minha genialidade. Venha. Venha ver aonde você vai ficar triturado completamente. Porque não adianta dizer que eu sou um gênio, mas que as coisas que eu tenho a dizer são difíceis de compreender, porque Pedro disse a mesma coisa de Paulo. Só não disse que ele era herege, só disse: são difíceis de compreender, não é todo mundo que entende Paulo. Agora, os instáveis é que deturpam o que ele diz para a própria corrupção do espírito deles. Nem essa humildade existe entre nós. Mas são aqueles que não procuravam os que acharam. Quem se levantou para ir?